Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom, a gente tá nesse ângulo um pouco esquisito hoje porque eu queria ficar de frente para a tela do meu computador para consultar as coisas, para fazer mais um vídeo de indicação de não livros. Para quem não conhece essa série aqui no canal, tem um nome muito ruim, mas é um vídeo que eu gosto de indicar coisas que não são livros, então coisas que eu li na internet, notícias, séries, filmes, enfim, é um vídeo aí pra gente conversar sobre outras coisas que não são só livros. Muitas giram ao redor dos livros, mas não são só livros. E faz bastante tempo que eu não faço um desses vídeos, acho que o último foi em janeiro ou fevereiro, e tem um motivo muito específico pelo qual eu tava bastante reticente, assim, de fazer outro desses vídeos, que é, eu não tenho lido tantas coisas assim, tantas notícias, enfim. Quem acompanha aqui o canal sabe, esse ano eu comecei a fazer um mestrado, tô envolvida com várias coisas ao mesmo tempo. Então acabou sendo um ano em que eu mergulhei mais fundo nesse tipo de leitura e tal, e várias das outras coisas acabaram ficando pra trás, e uma dessas coisas que acabou ficando pra trás foi ler notícias, basicamente, assim, contato com a internet de uma maneira geral. E é uma coisa que no começo eu não percebi tanto, mas começou a me incomodar e eu resolvi que esse também era um assunto sobre o qual a gente podia conversar aqui, e é por isso que eu tô gravando esse vídeo agora. Que é o perigo de você não se manter informado num ano como esse. Eu acho que o perigo é sempre real, assim, mas eu acho que num ano como o ano que a gente tá, que é um ano de eleição, um ano que tá acontecendo tudo que tá acontecendo, é muito complicado a gente ficar meio alienado, assim, eu queria conversar um pouquinho sobre isso, saber o que vocês acham sobre isso. A gente tem muita coisa acontecendo e eu acho que o grande perigo com o nosso consumo de rede social e tal é a gente se apoiar numa versão única dessas histórias. A gente pode lembrar daquele vídeo da Chimamanda sobre o qual a gente vive conversando, né, o perigo de uma história única. Vamos pegar a greve agora dos caminhoneiros, por exemplo, né? A gente pode se apoiar lá numa informação específica que diz que a greve apoia o Lula livre. E eu li em outro site que os caminhoneiros apoiavam o Bolsonaro. Então, assim, são coisas que combatem a verdade, que é um movimento descentralizado, e eu acho que caminhoneiros apoiam todos os tipos de coisa. E eu acho que é difícil a gente dizer, a greve apoia tal movimento, ou tal movimento apoia a greve. É uma coisa muito múltipla e muito não homogênea nesse sentido. Então, quando a gente se apoia numa história única, por exemplo, a gente vai ter uma impressão muito pontual e muito simplificada de uma situação que é inteira muito complexa, que é a nossa política atual. Então, eu acho que esse é o grande perigo, e é uma coisa que está me incomodando, e é uma coisa que eu quero com certeza tentar melhorar aí nos próximos meses. E não sei o que vocês acham sobre isso. Uma coisa que tem me ajudado muito a não me deixar completamente alienada do que está acontecendo são duas newsletters que eu assino e eu recebo todos os dias um resuminho de notícias. Elas são o Meio e o Nexo. O Nexo é do site deles mesmo. O Meio, ele agrega notícias de todos os lugares, assim, todos não, mas enfim, né, ele puxa de várias fontes diferentes. E é muito legal, assim, porque você recebe de manhã, dá uma lida ali no caminho pra vida, e eu acho que tem me ajudado muito, mas ainda assim é muito rápido, né, muito raso, por melhores que essas duas newsletters sejam. Eu acho que ainda assim é muito rapidinho, né? Então, enfim, eu queria falar um pouco sobre isso, né? Sobre como é esquisito pra gente, como é fácil, né? Porque esses temas são difíceis, todos esses temas que estão acontecendo, então é muito fácil pra gente ter preguiça, ter dificuldade, ter esse tipo de coisa de acompanhar o que tá acontecendo. Não preciso pensar sobre isso. Mas querendo ou não pensar sobre isso e se informar sobre isso são coisas que eu acho que vão afetar muito, sim, nossas decisões. Então é muito importante. Bom, queria saber o que vocês acham sobre isso e se vocês têm aí alguma dica, então, pra ajudar a gente a se manter informado e tal.
Então esse era mais ou menos o primeiro assunto que eu queria comentar com vocês. Eu tenho tentado ler revistas ainda, mas eu tô bem atrasada. Por exemplo, as indicações que eu vou fazer pra vocês da Piauí é da Piauí de abril, pra vocês terem uma ideia. Porque eu não terminei nem de ler essa ainda, então estou de fato meio atrasada na vida. Mas eu queria comentar, porque tem algumas coisas nessa edição que eu gostei bastante. Eu acho que dá pra procurar no site deles essas notícias, ou então comprar a edição no sebo. Não sei na cidade de vocês, aqui em Curitiba dá pra achar edições anteriores da Piauí no sebo, então vale a pena dar uma olhada. Uma das matérias chama O Neófito, as ambições e hesitações do quase candidato Luciano Huck. Quem fez foi o Roberto Casi e Elvira Lobato. E achei muito legal, assim, eu realmente não sabia tanto sobre ele, sobre o fundo político no qual ele está envolvido e enfim, quando isso aqui saiu ele já tinha dito pela última vez que não ia ser candidato, então isso já estava meio que decidido, mas ainda assim achei muito interessante dar uma conhecida assim na figura um pouco mais, sabe? Mas um texto que eu gostei muito, muito, muito mesmo dessa edição se chama Anotações sobre uma pichação, Inocência, Culpa e Responsabilidade nas Ruas do Rio de Janeiro, do João Moreira Salles. Ele vai fazer uma espécie de um estudo sobre essa pichação que apareceu em vários lugares no Rio de Janeiro, escrito Não Fui Eu. E com isso ele vai tentar falar muito sobre a sociedade do Rio hoje, assim. Achei um texto muito legal. Aquele texto que fala sobre arte, mas entende a arte como uma coisa muito contextualizada, e, enfim, achei bem, bem legal. Outra revista que eu tô lendo, sim, porque eu pratico a arte de ler mais de uma revista ao mesmo tempo, isso chama Falta de Foco. Eu tô lendo a edição de maio da 451 também, e achei muito legal essa edição, pelo menos os textos que eu li até agora eu gostei muito. Tem um texto da Mariana Henriques chamado Até que Enfim, sobre os movimentos pró-aborto na Argentina. Achei muito legal, não tinha a mínima ideia de que isso estava acontecendo antes de ler o texto dela, então gostei bastante. Um texto incrível da Antônia Pellegrino chamado O Poder do Silêncio, e eu achei muito legal porque ela vai fazer um paralelo do livro Mulheres e Poder, da Mary Beard, com a Marielle Franco. E talvez quem acompanha aqui o canal deve ter visto, eu falei sobre esse livro no começo do ano, eu li a edição em inglês, chama Woman in Power, da Mary Beard. Ela vai falar sobre a repressão, a opressão da mulher já desde a época da Grécia, e vai ver em obras como Odisseia, por exemplo, como que isso acontecia. E a Antônia Pellegrino vai fazer a leitura do livro. Aliás, ele foi lançado aqui no Brasil, viu? Pra quem não viu ainda, foi traduzido pela Celina Porto Carreiro e lançado pela Planeta. E então ela vai fazer um paralelo entre essas ideias da Mary Beard com o que aconteceu com a Marielle Franco. E eu achei sensacional, assim, achei que ela fez uma crítica aqui muito boa, muito bem feita, muito bem pensada, um textão, assim, gente, recomendo muito mesmo. E depois ainda tem um outro texto da Rebecca Solnit, que é uma autora que eu comecei a ler esse ano, fiz um vídeo aqui no canal, caso alguém queira dar uma olhada, chama Se Eu Fosse Homem. E, enfim, ela vai falar sobre essa relação, assim, do que seria diferente na vida dela se ela fosse um homem, questões sociais e expectativas diferentes que se tem a homens e mulheres e tal, eu achei bem, bem legal. Então aqui o que eu tô lendo de revistas. E agora então vamos pra internet. Eu queria dizer então que como faz tempo que eu não faço esses vídeos e como eu não tenho acompanhado tantas coisas, eu vou ter alguns links bem antiguinhos, assim, tá? Tipo de março, de fevereiro, talvez, enfim, gente, desculpa, é assim que é a vida, vamos todos sobreviver, certo? O primeiro link que eu coloquei aqui é de um vídeo do YouTube que a Ana Lu e a Ju Spor fizeram juntas. Gente, são duas meninas assim que eu adoro, acho elas duas incríveis, e elas fazem um vídeo juntas, que eu achei incrível. O vídeo tá no canal da Ana Lu, tá? E ela foi pro Rio e visitou a Ju, então elas fuçaram ali na estante da Ju
os livros que uma indica pra outra. Eu achei bem legal, assim, gostei muito do vídeo. Umas fofas. Depois tem um texto em inglês do The Atlantic. Eu tô abrindo aqui os links, tá, gente? Como eu comecei a fazer essa lista há muito tempo, eu não lembro de tudo. Esse aqui é legal. Ele fala sobre por que nós esquecemos de muitos dos livros que nós lemos. Então, é um artigo um pouquinho longo, mas uma das coisas que ele fala é sobre essa coisa do afeto, né? De você criar uma conexão afetiva com as coisas. Então, a gente tende a lembrar mais dos livros que a gente gosta ou até os livros que a gente odeia muito do que os mais ou menos, por exemplo. E, enfim, vai ter várias informações aqui sobre o porquê que a gente esquece e tal, achei interessante. Eu recebo com frequência comentários falando sobre é normal esquecer coisas e, enfim, é normal. O outro link, olha, até que funcionou bem. O atraso, ele é um link da época do Valentine's Day americano, que é em fevereiro. Mas que, olha, a gente agora tá perto do Dia dos Namorados aqui, né? Então até que funcionou esse atraso. Posso dizer que foi de propósito. Mas mostra algumas imagens de cartões de Dia dos Namorados antigos, desde 1680. Assim, uma besteirinha, mas eu achei fofo. Porque tem umas coisas bem diferentes, assim, uns trabalhos meio que em 3D, coisas que você dobra, que você levanta, sabe? Umas coisas meio pop-up, assim. Então eu achei bem fofinho, assim, acho que vale a pena dar uma olhada, mas uma besteirinha, né? Aqui eu queria indicar também um vídeo do pessoal do Pipoca e Nanquim. Quem me indicou esse vídeo, na realidade, foi o Cristiano, que assiste aqui o canal há muito tempo e sempre comenta aqui no canal. Porque no último vídeo que eu fiz desses de indicação, eu mandei um link da Ubu, que a Ubu estava explicando por que é importante vender e comprar livros em pré-venda, como que funciona um pouco essa questão do preço dos livros e tal. E o Cristiano me indicou esse vídeo do pessoal do Pipoca e Nanquim falando como é calculado o preço das HQs e a polêmica da Panini, quando a Panini aumentou um pouco os preços dos livros. E eu achei muito interessante, eles estão usando aqui o mercado de quadrinho, mas eu acho que quase tudo se aplica ao mercado dos livros também, porque são produtos extremamente similares. É bem legal, então assim, o que eu achei muito legal do vídeo deles é porque eles começam como leitores e consumidores e em determinado momento eles resolvem abrir a editora deles, né? Então eles têm uma visão bastante abrangente, porque eles têm muitos anos como leitores, e daí agora que eles também estão produzindo, então eles conseguem dar assim, uma visão dos dois lados que eu achei muito legal. E explica um pouco dessa questão do preço, então pra gente entender um pouco mais como isso funciona. Bom, depois disso a gente tem outro link em inglês, o The Guardian, dessa vez, chamado Tradutores são a vanguarda da mudança literária. É outro link bem interessante. Tem algumas coisas sobre tradução nessa minha lista. O que eles falam aqui um pouco é como o contato com outras literaturas, então como uma literatura traduzida é uma forma de mudar a sua própria literatura. Enfim, vanguarda nesse sentido de entrar em contato com coisas novas e tal. Então é bem legal, não é um texto muito longo. Bom, outra besteirinha que eu achei fofa é também em inglês esse texto da BBC. É uma mensagem que um casal achou, uma família achou enrolada numa garrafa, assim. Depois de muito tempo. É um pessoal que jogou essas garrafas, eles queriam tentar entender as correntes e aonde que as coisas iam parar, então pedia para entrar em contato com uma... dava ali um endereço para entrar em contato e avisar, e eu achei muito fofinho, assim, aquelas coisas meio românticas de livro, assim, né, de depois de tanto tempo, assim, você ainda achar uma mensagem numa garrafa, mas enfim, outra besteirinha divertida aí pra dar uma melhorada na vida. Depois disso tem também uma lista feita pelo Sérgio Tavares na Bula, com 15 livros obrigatórios dos últimos 15 anos da literatura.
hispano-americana. Eu não gosto muito dessa ideia do livro obrigatório pra nada, mas a lista é legal, assim, vai mostrar alguns livros importantes que foram lançados aqui no Brasil pro cenário da literatura latino-americana. Alguns eu já li, por exemplo, o Alejandro Zambra, a Inês Bortagaray, o Mário Bellatin, enfim, tem algumas coisas conhecidas pra mim, mas tem algumas coisas que eu não conheço ou que eu não li, tipo Roberto Bolanho, né? E acho legal, assim, eu sei muito pouco sobre a América Latina e eles são nossos vizinhos, né? Então, enfim, tá aí. Outro link legal do El País é uma entrevista com o Noam Chomsky. O Noam Chomsky está se aposentando e eu não conheço muito das coisas linguísticas que ele fala. Estudei muito por cima as teorias linguísticas dele, mas eu acho sempre legal ler as leituras que ele faz de mundo, assim. Ele costuma escrever textos sobre interpretação de mundo, de modernidade e tal. Achar legal, né, sempre concordar com ele, tá, gente? Assim, eu gosto de ler, às vezes, pra discordar também. Mas a entrevista é interessante porque ele fala meio que sobre tudo, assim. Ele fala bastante sobre política, fala sobre fake news, por exemplo. E tem várias coisas interessantes, então acho que vale a pena dar uma lida. Essa entrevista tá em português também. O que mais? Tem uma matéria da BBC Brasil, então em português, feita pela Júlia Dias Carneiro, com a Conceição Evaristo. Achei muito legal. Eu não conheço a literatura da Conceição ainda, infelizmente. Mas o título da matéria é Preciso questionar as regras que me fizeram ser reconhecida apenas aos 71 anos, diz a escritora. E eu achei muito bom o perfil dela. E tem uma entrevista e tal, ela fala muito sobre essa diferença de entrar no mercado literário como mulher e tal, e fiquei muito curiosa para conhecer as coisas dela. Um outro link sobre tradução e muito bom é do New York Times, é um perfil e uma entrevista com a primeira mulher que traduziu a Odisseia para o inglês. O link tá abrindo, a internet tá meio lenta hoje, mas eu já digo pra vocês o nome dela. É a Emily Wilson. E ela tenta dar uma contemporaneizada na Odisseia, mas tenta questionar também algumas coisas. Um exemplo que eu lembro bastante é que muitas traduções se referem lá a algumas personagens como prostitutas, sendo que, segundo ela, né, segundo a Emily, nada naquela palavra no grego faz uma conotação que a gente refere a prostituta hoje, em termos de trocar sexo por dinheiro, ou essa coisa pejorativa e tal. E que eram mulheres que estavam lá, assim. Então a prostituição tá nos olhos do tradutor também, né? E eu achei muito interessante, já tô louca pra ler essa tradução que ela fez da Odisseia, então. E parece muito legal, e a matéria é longa, recomendo muito, assim, achei muito interessante. Tem vários vídeos também sobre ela falando coisas, e caso alguém queira dar uma olhada. Depois eu queria indicar um vídeo que a Tati fez no Valer um Livro, chamado Triste, Louca ou Má, os estereótipos da mulher na literatura, que eu achei muito legal também. Ela vai falar um pouco sobre como as mulheres são abordadas na literatura e essa relação, assim, achei muito legal, achei ela super articulada. Um texto do Nexo, um pouco mais sério, sobre o caso Marielle. Eu sei que a gente tá um pouquinho... assim, a gente passou um pouco já desse assunto, mas o que eu achei muito legal desse link é o que eles falam um pouquinho sobre o que pode acontecer com as pessoas que divulgam notícias falsas. Então, depois que existe o ataque a Marielle e começa a acontecer toda aquela onda de notícias falando coisas absurdas sobre ela, o que acontece nisso? E eu acho essa discussão das fake news importante. Gente, vamos, antes de sair espalhando coisas pelas redes sociais, dá uma checada, assim, sabe? Se é um site muito alternativo,
e a notícia é muito bombástica, vocês podem ter certeza que vai estar nos outros sites também. Se não tiver nos outros sites também, a gente tem que desconfiar sim dessas notícias. Daí não basta só dizer depois, eu não sabia. Assim, cabe a gente pesquisar também, tentar não disseminar esse tipo de coisa, tá? E enfim, eu acho que apesar disso, essa notícia ainda é muito válida, porque eu acho que faz a gente pensar um pouco sobre isso. Né? Depois eu queria indicar uma conta no Instagram chamada Se as Casas Falassem. É um projeto muito interessante em que eles estão tentando fazer uma ação urbana para ressaltar alguns números de desigualdade, de diferença. Então eles usam coisas, por exemplo, os números das casas, sabe, a numeração, para deixar algumas mensagens. Então aqui eu tô abrindo, por exemplo, eles pegaram uma casa que tem o número 67, daí eles colaram então ali as palavrinhas. Em 67% dos casos, os filhos presenciam as agressões contra suas mães. Então eles tentam chamar essas estatísticas que meio que se referem a uma vida um pouco privada, talvez, e levar isso para as fachadas e tal. Achei isso muito legal, muito interessante. Então eu vou deixar o link ali embaixo. Outro texto do Nexo é um estudo de por que os livros escritos por mulheres são mais baratos. É um estudo interessante sobre o mercado literário mesmo. E a gente aqui tende a falar mais sobre literatura do que sobre o mercado literário, mas o mercado literário afeta muito o que é publicado em termos de literatura, então não são coisas tão distintas assim. E é um estudo feito no contexto dos Estados Unidos. Eu não tenho informação suficiente para saber o quanto isso se aplica ao Brasil também ou não, mas se alguém souber, se alguém tiver alguma ideia, alguma opinião sobre isso, deixe nos comentários também, que eu acho que vai ser bem interessante. É um tema... tem muito a ver com a entrevista da Conceição Evaristo também, né? Outro link do Nexo que eu queria indicar eles têm uma sessão, se eu não me engano, toda segunda eles chamam alguém interessante para indicar 5 livros da sua área. Então, sabe, teve 5 livros de editoras independentes, teve 5 livros de literatura alemã, então cada pessoa dá uma indicada ali dentro da sua área e é muito legal. Eu acho divertidíssimo, adoro ver indicação de livro de outras pessoas. E na verdade eu resolvi indicar a sessão porque eu tava indicando uns 3 específicos. Eu falei, não, eu vou indicar a sessão inteira, né, que eu acho mais fácil. Bom, uma notícia que saiu e eu achei muito curioso no Estadão, quem escreveu foi o Thiago Blumenthal, se eu não me engano é o sobrenome dele, isso mesmo, Blumenthal. Ele escreveu um texto chamado Uma Defesa de Paulo Coelho. Queiram ou não, ele representa o Brasil para além dos corredores acadêmicos. Isso deve ser respeitado e estudado. E eu acho que ele falou coisas que incomodaram algumas pessoas. Eu tava na faculdade nesse dia e eu vi alguns comentários de gente falando ai, tá defendendo Paulo Coelho e coisas desse tipo. Eu nunca li Paulo Coelho, tá? Antes que alguém me pergunte, eu não tenho uma opinião formada sobre a literatura dele, porque eu não conheço e nunca tive muita vontade também. Eu assumo que lendo as sinopses e tal, a princípio não é algo que eu tenha vontade. Mas uma coisa que eu acho que é muito interessante no que ele fala é que ele, o Paulo Coelho, escrevendo boa ou mal literatura, não entrando na questão da literatura produzida por ele, é um fenômeno cultural. E a gente rejeita o próprio fenômeno cultural por achar que a literatura é ruim, mas ele é um cara que rende pra caramba. Então, assim, será que a gente não deveria dar algum tipo de atenção e pelo menos tentar entender o que tá acontecendo? Você pode continuar achando ruim se você quiser, mas será que não é um fenômeno curioso mesmo assim? E eu achei interessante, assim, achei legal. E é verdade, eu acho que o que ele critica é muito verdade, assim, só pelo que eu ouvi de comentários sobre a notícia, eu acho que mostra que ele tá muito certo, assim, fazer o comentário que ele fez. Depois disso, um link da BBC, também em inglês, e esse aqui é aquele tipo de link que rende projeto e desafio literário para quem tá querendo.
eles chamaram várias pessoas do mercado, do mundo literário, então autores, tradutores, editores, críticos, professores e blá blá blá, para indicarem 5 livros que eles acreditassem que mudaram o mundo. E daí eles pegaram todos esses dados e fizeram uma média e tem um ranking de 100 livros, 100 histórias que mudaram o mundo. Então o primeiro é a Odisseia, eu achei legal. E, enfim, tem muitos dos 100 que eu já li, tem muitos que eu nunca ouvi falar. Tem muita coisa legal. Eu acho assim, quando eu olhei o título, eu achei que ia ser uma coisa bem fechada, assim, principalmente sendo a BBC e tal. E foi mais diversa do que eu achei que ela seria, em termos de ter mulheres, de terem literaturas de várias línguas e tal. Então isso eu achei positivo. Agora, é um pouco diversa, tá, gente? Não extremamente, assim. Então tá ali no meio termo, mas eu acho que vale a pena dar uma olhadinha na lista também. Por fim, tem uma palestra do TED que eu assisti ontem, que eu achei muito legal. Chama Lera Boroditsky, e ela fala como as línguas podem formar o jeito que a gente pensa. Então ela é uma pesquisadora e ela vai dar vários exemplos de falantes de línguas específicas que tem um tipo de vocabulário específico para algum campo e como isso acaba alterando um pouco o jeito. Então um exemplo específico é de uma tribo aborígene que descreve as posições, tipo, não tem esquerda e direita, eles usam os pontos cardinais para tudo. Então, você pode pegar aquele negócio que está ao seu norte, ou sei lá, coisas assim, que está ao sudoeste e tal. E como isso cria uma facilidade para eles se direcionarem que a gente não tem aqui, por exemplo, né? Que eu não sei dizer direito onde que está o norte agora, por exemplo. Então isso é bem legal, assim, e como aprender outras línguas também é um jeito de você entrar em contato com essas diferenças e tal. Muito, muito legal. Bom, pra acabar o vídeo, hoje eu não vou falar muito sobre série e filme não, gente, eu não tenho assistido tanta coisa, tem várias séries que tem temporadas novas, séries que eu tava acompanhando que tem temporadas novas, que ou eu comecei e não terminei, ou que eu nem comecei ainda. Eu fui algumas vezes no cinema assistir algumas coisas legais. Aliás, vou indicar rapidinho 2 filmes, então, que eu acho que tem a ver com livros e tal. Que é o Severina e o... Como que é o outro? É o filme que tem a Eva Green, baseado em fatos reais. Foi dirigido pelo Roman Polanski também. São 2 filmes que eu acho que são legais, porque eles falam bastante sobre essa questão de leitura, de leitor, de personagem e tal. Então acho que pra quem gosta aí dos livros vale a pena dar uma assistida nesses 2. Mas, enfim, a única coisa que eu vou falar então sobre livros e filmes é isso. E eu queria só mencionar 3 canais, que eram 3 canais aqui do YouTube que eu já acompanhava faz tempo, mas de pessoas que andavam meio sumidas porque estavam fazendo outras coisas, mas que resolveram voltar e me deixaram muito feliz, assim, quando eu comecei a ver a carinha deles de novo, assim, no feed, e foi muito legal. Então eu queria indicar, porque talvez alguém de vocês não conheça, mas é a Rita Araújo, do Livros que Li, a Ju e o Caleb, dos Espanadores, e a Luara França. Então os 3 voltaram aí mais ou menos pela mesma época e achei muito legal, assim, encontrar eles de novo. Então eu vou deixar os links dos canais ali embaixo também. E é isso, pessoal. Falei muito já, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo e me deixem as indicações de vocês aí embaixo também de coisas legais. E é isso. Tchau, tchau.